Agradecer o convite, do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. É a primeira vez que você falar o nome é melhor. É mais fácil do que falar sigla, IBADPP é mais difícil. Oi, alô. IBADPP é mais difícil que Instituto Baiano de Direito Processual Penal. E obrigado, pelo convite. Para mim é uma honra, como delegado de polícia civil. Eu estou vestido assim, eu sou delegado de polícia, não sou funkeiro. Mas é sempre muito bom ser lembrado, para estar. Eu sei que tem outros policiais e delegados na plateia, queria cumprimentá-los também, E essa figura jurídica do delegado é muito estranha, O delegado é o lobisomem, porque ele não está nem no mundo dos homens, nem no mundo dos animais. Ele não é do mundo jurídico, embora ele queira ser do mundo jurídico para contemplar o salário do mundo jurídico. E ele também não está no mundo policial porque ele não pertence à carreira policial. Ele pertence à carreira jurídica. Então ele está numa situação que é a situação do lobisomem, Ele está ali, metade policial e metade operador jurídico. E eu tenho feito algumas críticas, e isso tem a ver com o trabalho que eu desenvolvi no doutorado e que é hoje o título da minha apresentação, falar sobre essa forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, que essa forma jurídica é dada em sede policial, O delegado preside um inquérito, que é uma forma jurídica, Ou seja, você dá uma roupagem jurídica aos atos de polícia na investigação preliminar. Isso é muito importante que seja visualizado, porque eu tenho questionado muito o que tem de autoritário nessa estrutura. Porque a partir do momento em que você já na própria instituição policial dá uma roupagem jurídica, você já dá uma legitimidade para essa ação policial. Isso, historicamente, no Brasil, tem sido usado de forma autoritária, infelizmente, porque todo o discurso da atuação do delegado de polícia na investigação preliminar, o discurso do operador jurídico é no sentido do delegado estar ali fazendo controle de legalidade, fazendo contenção do poder punitivo, porque é para isso que serve o operador jurídico. O operador jurídico serve não para implementar atos de polícia, mas para fazer contenção de atos de polícia. O que hoje soa até meio esquisito, porque nós temos visto cada vez uma alteração completa, Não é mais o cachorro mijando no poste, Nós temos visto aí o poste mijando no cachorro. Onde operadores jurídicos, ao invés de fazer a contenção do poder de polícia, têm legitimado o poder de polícia. E o auto de resistência, que é o nome que se dá ao inquérito policial que é instaurado como forma jurídica para investigar se uma ação letal praticada por um policial se deu dentro da lei ou fora da lei, eu acho que é um objeto muito valioso para a gente entender essa atuação autoritária dos operadores jurídicos, porque eu estou falando de uma situação que começa com o delegado presidindo o inquérito, mas passa por uma decisão do promotor de justiça, que muitas das vezes vai pedir o arquivamento desse inquérito, e uma decisão também de homologação disso pelo Poder Judiciário, que é o chamado arquive-se. Então, repare, nós estamos falando de uma forma jurídica que vai contemplar um ato policial onde um agente policial mata um cidadão brasileiro. É disso que nós estamos falando, uma coisa séria, Então, a minha percepção sobre o tema começa no mestrado, que esse trabalho eu desenvolvi no doutorado, na UF, mas eu comecei estudando a questão do tráfico de drogas no mestrado através dos temas da seletividade punitiva, como que se identifica, quem é o traficante que vai preso. No Rio de Janeiro é interessantíssimo, porque eu trabalhava como delegado de polícia numa circunscrição de Jacarepaguá, no plantão, e todo dia de plantão eu prendia 1 ou 2 traficantes, em flagrante.
Aí fui transferido de Jacarepaguá para Barra da Tijuca, que é uma delegacia do bairro colado, porque Jacarepaguá e Barra são bairros limítrofes. E passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu não prendia mais ninguém no tráfico. Aí eu falei assim, bom, não tem tráfico de drogas na Barra. Não tem circulação de drogas, consumo de drogas na Barra da Tijuca, porque não está ninguém vendendo droga aqui. E aquilo me chamou a atenção, e quando eu fui fazer o mestrado, tendo contato com os temas da criminologia crítica, né, da construção do crime, do criminoso, a construção política, eu pude compreender o fenômeno da criminalização. Então, a criminalização de drogas, não só no Rio de Janeiro, em qualquer cidade. Qual é o bairro mais nobre aqui em Salvador? Graça Vitória. Se vocês forem ver os flagrantes de tráfico de drogas em Graça e Vitória, a taxa é baixíssima. Na Barra da Tijuca tinha um ano inteiro, que não tinha um flagrante de tráfico de drogas. Na pesquisa que eu fiz, se juntasse todas as delegacias da Zona Sul do Rio, a área nobre, mais Barra da Tijuca, porque Barra da Tijuca é Zona Oeste, mas com perfil de Zona Sul, dava o mesmo número de flagrantes num ano que a delegacia de São Cristóvão, a 17ª DP. Então, nós vamos estudar esse processo de criminalização e eu já ali observei coisas que outras pesquisas depois, de uma forma mais profunda, comprovaram, né, nessa seletividade. A maioria das pessoas presas no tráfico de drogas, né, são presas com pequenas quantidades de drogas, são primários e não são violentos porque não são presos com arma de fogo. Bom, a Luciana Boatê, na UFRJ, fez uma pesquisa nos processos, porque a minha pesquisa não foi uma pesquisa, não tinha um financiamento do Ministério da Justiça, mas ela foi nos processos e comprovou isso que eu estou falando para vocês. Isso tem documentos, estudos. Ok. Me chamou a atenção das pessoas não terem armas. E um amigo meu, advogado, inclusive que veio fazer o mestrado junto com o Zaffaroni, o Daniel Reisman, falou, é lógico, porque os que estão com armas não são presos, são mortos. E quando ele me falou isso, eu falei, bom, agora eu vou estudar no doutorado a letalidade desse sistema. E é muito interessante que quando eu estava na UF, numa aula de metodologia, né, e eu fiz o doutorado no Departamento de Ciência Política da UF, o professor de metodologia perguntava para mim o tempo inteiro, qual é o seu problema? Qual é o problema da sua tese? Eu falei, eu quero estudar a letalidade do sistema de justiça criminal, da polícia. Mas qual é o problema? A polícia mata muito. Qual o problema? Ele não via isso como um problema. E isso me dava uma angústia. Eu falei assim, cara, tem que ter um problema. Como é que eu vou fazer uma tese sem ter um problema? E aí, no meio da pesquisa, veio dados que a Anistia Internacional levantou numa pesquisa da Anistia Internacional que me deram a dimensão do problema do que eu queria estudar. No ano de 2011, a Anistia Internacional fez uma pesquisa em 20 países que ainda mantêm a pena de morte no mundo. Foram executadas pela pena capital no ano de 2011 670 e poucas pessoas, 676 pessoas. Em 20 países com pena de morte, devido ao processo legal, né? Sentença condenatória, pena capital. Nesse mesmo ano, só as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo mataram mais de 980 pessoas. Produziram 42% a mais de mortes que em todos os 20 países com pena de morte no mundo. Falei, bom, agora eu tenho um problema. Porque um país que na sua Constituição proíbe a pena de morte, só admite a pena de morte em casos de guerra declarada, e, salvo engano, a última guerra que o Brasil participou foi a Segunda Guerra Mundial, produzir 42% a mais que todos os países com pena de morte no mundo era um problema. E eu tinha que entender, né, e comecei a fazer as principais perguntas da tese. Primeira pergunta, essas ações letais, a partir de ações policiais, elas estão dentro ou fora da lei? Vamos lá, gente. Ajuda. Dentro da lei? Então a polícia está matando certo, então não tem problema. Não, está na lei, não quer dizer que está certo. Mas está na lei? Está previsto na lei. Está previsto na lei? O que está previsto na lei? Que a polícia pode matar? A polícia pode matar? Não, o que eu estou dizendo é que eles dão uma roupagem legal
Eles dão uma roupagem legal. E a partir da roupagem legal, a ação passa a ser legítima. Então, beleza, é isso que eu queria. Não, eu concordo contigo, eu pedi ajuda porque você me ajudou. A partir do momento que existe uma decisão do Estado brasileiro, e essa decisão se dá a partir do titular do direito de ação, que é o Ministério Público, né? A palavra final é do Ministério Público, porque se o juiz recusar o pedido de arquivamento do Ministério Público, cabe, né, subir ao Procurador-Geral, que tem a última palavra sobre isso. A partir do momento que o Ministério Público diz que a ação policial foi legal, foi dentro do marco da legítima defesa, nós estamos com essa letalidade. Esses 980 do Rio de São Paulo em 2011 morreram de acordo com a lei. Então temos um problema. A polícia mata muito, mas não mata sozinha. Outras agências participam dessa letalidade. O policial aperta o gatilho, mas você vai ter um promotor de justiça que vai legitimar aquela ação letal como dentro da lei, né? E um judiciário que vai homologar. E aí não vamos nem entrar no mérito, porque é um debate interessantíssimo, onde você vê juízes garantistas que vão ser obrigados a dizer que eles não têm como deixar de homologar o pedido de arquivamento, porque seria, né, o juiz participando de uma decisão que não lhe cabe pela imparcialidade e outras coisas mais, né? É um problema também, né? E um outro problema que vem ao encontro, e aí é uma dificuldade que eu tive na construção da tese. Bom, se eu estou criticando o arquivamento dos autos de resistência, eu estou dizendo que se policiais forem presos ao serem identificados como a última ponta de uma política de Estado, que isso seria a solução para o problema. Bom, acho que não, porque eu passei a acreditar durante a minha pesquisa que o Estado, ao responsabilizar um policial por uma morte provocada por uma política do próprio Estado, ele a única coisa que faz é se proteger para que a política prossiga. Vai prender um policial e vai botar um outro para fazer a mesma coisa daquele que foi preso. E a máquina punitiva letal, né, dessa política de extermínio vai se manter como se mantém no Brasil, governo atrás de governo, porque isso não é uma política de governo, isso é uma política de Estado. E isso é assustador, porque se eu não acredito que a punição de policiais, e aí eu não estou entrando no mérito se eles devem ou não serem presos, isso é outra discussão, né? A discussão é a seguinte: se a prisão de policiais identificados, né, na morte de civis, né, em serviço, né, como autores de homicídios, se isso tem força de mudar a política de extermínio. E eu acredito que não. Né? E aí a questão fica, né, o problema cresce ainda mais. Então, o que eu fiz nessa pesquisa? Primeiro, eu fui na forma jurídica, e aí tem um autor, o Pachucanes, um autor, não sei se posso falar, é russo, né? Soviético ele não era russo, né? É muito importante, né, na Revolução Bolchevique, fez quantos anos agora? 100 anos. Foi 100 anos, comemora exatamente. 100 anos. Tá até bom falar do Pachucanes. Ele vai dizer o seguinte, e eu botei isso no título da pesquisa: Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio. Forma jurídica, ele diz que é onde o direito se realiza na concretude. O Pachucanes vai falar para nós que estudamos direito para rasgarmos os livros de doutrina. Rasgar, ele manda rasgar. Ele diz assim: se você quiser conhecer o direito, não olhe para a doutrina, olhe para as formas jurídicas. E eu tenho falado muito com amigos, né, pessoas que me procuram para fazerem pesquisas de mestrado e doutorado. Eu falo assim: estudem formas jurídicas, sentenças, processos, decisões, porque ali é que o direito se realiza. Porque, sinceramente, esses autos de resistência que eu estudei 300 pedidos de arquivamento de autos de resistência, eles são arquivados sobre o fundamento da legítima defesa.
na ação policial. Caramba, meu irmão, dá vontade de chorar, de raiva. Porque se a gente for lembrar do que a gente estudou sobre legítima defesa na universidade, legítima defesa putativa, legítima defesa com erro de pessoa, que é isso, cara? Nada, não existe. Os elementos da legítima defesa, que a gente fica ali, cada elemento daquele leva um tempão para a gente estudar, para fazer o concurso público, e depois você se depara com a decisão dos promotores arquivando os autos de resistência. Nada daquilo, aquilo não serve para nada. Porque na hora da decisão do pedido de arquivamento do Ministério Público, o que vai ser levado em consideração não são conceitos jurídicos, né? São outras construções políticas que vão entrar nos elementos. Exemplo, quem é o morto? É impressionante, no Brasil, o que nós estamos preocupados não com a forma como a polícia opera, mas nós estamos preocupados em relação a quem, né, se destina às ações violentas da polícia. Eu fui delegado durante um período no caso Amarildo, que ficou famoso, né, internacionalmente. Jornalistas, policiais, juízes, parentes e amigos me procuravam para me perguntar o seguinte: quem era Amarildo? Ele era traficante ou ele não era traficante? O fato dele ter sido colocado dentro de uma viatura da polícia, ser levado até uma sede da UPP, ter desaparecido, isso não era o mais importante. O mais importante era quem era Amarildo. E eu não tenho dúvida que se ele fosse construído como traficante, a ação dos policiais estaria totalmente legitimada, porque o que eu vi no estudo dos 300 pedidos de autorresistência no Rio de Janeiro, estou falando da realidade que eu vi nos pedidos no Rio de Janeiro, é que a identificação do morto como inimigo, e esse inimigo, ele é constituído a partir da definição de que ele é um traficante, legitima toda a ação. 8 tiros nas costas, arma sem poder de fogo. Cara, eu vou começar a narrar para vocês o que eu vi, para vocês. Às vezes, a arma que é apreendida com morto, tem que ter uma arma com morto para ter a resistência. Aliás, não é só arma não, de vez em quando aparecem muitas granadas sem o pino ser acionado. A granada não explode, mas ela aparece na cena, né? Teve um auto de resistência que eu vi, que os policiais narram que a pessoa, que era um garoto de 14 anos, depois eles identificaram o garoto de 14 anos, pegou uma granada e fez um movimento para arremessar. Eles atiraram, né? E quando ele caiu com a granada na mão, a granada estava sem acionamento do pino. Ou seja, ele estaria, em tese, arremessando a granada como se arremessa uma pedra. E ninguém questiona isso, né? Nesse auto de resistência, o pai do garoto é chamado e diz: olha, meu filho trabalhava para o tráfico. Ele era olheiro. A função dele era portar um radiotransmissor. Esse radiotransmissor que foi apreendido ficava com meu filho, mas ele, na função que ele exercia, ele não podia usar sequer arma, porque os olheiros não podem portar arma, porque senão não é olheiro. E tem uma testemunha que viu onde eles mataram meu filho, numa laje, que pode testemunhar que ele foi executado. Meu amigo, nenhuma diligência é feita ao local para procurar testemunha, nada. Decisão do promotor de justiça, de pedido de arquivamento, que conforme o pai da vítima declarou, ele trabalhava para o tráfico. E se ele trabalhava para o tráfico, a versão dos policiais está toda legitimada. Ou seja, nós estamos falando, né, de uma forma jurídica que contempla a autorização no Brasil para se matar traficante. E aí uma vez eu estava dando uma palestra sobre legalização das drogas, porque eu milito também numa associação chamada LIP Brasil, que é uma associação, né, de policiais e operadores da lei que são a favor da legalização das drogas. Um policial civil na Academia de Polícia do Rio levantou, revoltado, falando: não concordo com nada que o senhor está falando. Eu acho que nós temos que aprender com os chineses, que lá é o seguinte, é pena de morte para traficante. Eu falei: não, os chineses é que tem que vir ao Brasil aprender como se mata traficante. E depois eles têm que voltar para a China para informar que não funciona. Essa é que é a realidade, tá? Esse é o quadro que nós estamos vendo. E como é que a gente vai situar isso numa pesquisa de doutoramento em teoria política? Porque era a linha de pesquisa, né? Aí surgem várias questões importantes. O estado de exceção é uma delas.
razões de Estado, violência do direito. Uma série de elementos que eu trouxe no campo acadêmico para tentar entender o fenômeno, né? O estado de exceção é interessantíssimo porque ele tem relação direta com a atividade policial. A polícia é estado de exceção permanente. Não existe como a polícia ser enquadrada num estatuto jurídico que predetermine a sua conduta. Isso é da natureza da polícia. Por quê? Vou explicar. Se estiverem colocando fogo agora na Assembleia Legislativa, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa, quem é que vai ser chamado para fazer a contenção dessa emergência? A polícia. A polícia, ela surge depois da criação do Poder Judiciário. O Foucault vai mostrar isso com muita, perspicácia. Porque ele vai dizer que a polícia surge para realizar funções que a justiça não pode resolver. Imagina, estão botando fogo na Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, queremos uma liminar para poder conter os mascarados. Não tem essa. Vai ter que chegar a polícia. E qual é a única regra que vai ser colocada para a polícia atuar no momento que estão botando fogo na Assembleia Legislativa? Só tem uma regra. Qual é? Só tem um comando: façam parar o incêndio. Não tem outra. Por isso que o Walter Benjamin, diz que a polícia ela é, realmente uma instituição perigosa. Porque ela não só mantém o direito, como ela cria o direito. Então, a polícia, ela no seu atuar, ao mesmo tempo que ela mantém uma ordem, ela cria uma ordem. E nessa junção entre quem cria e quem mantém a ordem, está o estado de exceção. Agora, esse estado de exceção, que é inerente à atividade policial, ele vai ganhar uma forma jurídica também na continuidade dele, a partir da suspensão da norma jurídica do que está previsto como legítima defesa. Porque, sinceramente, eu vi vários autos de resistência onde existiam todos os elementos de uma execução, mas os promotores de justiça se negaram a aplicar a lei. Por quê? Porque isso é uma decisão política. Eu vi auto de resistência como esse da Granada, que eu falei, que o promotor usa a declaração do pai para dizer que o filho era envolvido com tráfico e, portanto, a legítima defesa estava configurada, em vários autos de resistência. Teve um que a mãe da vítima, são casos raros, porque a maioria dos familiares, quando chegam, quase não falam, ficam com medo, mas nesse a mãe falou: olha, meu filho foi executado na casa do meu irmão, do tio dele. O policial que executou, o nome dele é fulano de tal, e ainda tem tiro na parede. O tio não é ouvido no inquérito, não tem nenhuma diligência na casa, simplesmente a declaração da mãe, de que o filho tinha envolvimento com o tráfico, foi suficiente para o arquivamento. O local onde o crime ocorre é outro elemento que aparece em todos os pedidos de arquivamento. Tem auto de resistência do promotor, diz assim: o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre a polícia e marginais. Ou seja, se o promotor leva esse elemento para o pedido de arquivamento, para ensejar a decisão da legítima defesa, o que o Estado brasileiro está falando? Se a polícia mata dentro da favela, ela mata de forma legítima. Se ela mata fora da favela, aí nós vamos investigar. Ou seja, existe um comando por trás desses elementos que são levados no pedido de arquivamento a ensejar essa política. Então, acho que o importante é identificar essa política como uma política do Estado, contemplando a operatividade de várias agências, o incentivo dessa política por parte de setores da sociedade que aplaudem, e legitimam. O jornal Toda Hora, quando fala que a polícia matou 8 lá no Rio de Janeiro, diz assim: 4 tinham antecedentes criminais, 4 não tinham. O que os antecedentes criminais têm em relação com o fato? Tudo e nada. Tudo porque não existe um auto de resistência em que o Ministério Público não pede para fazer a juntada da folha de antecedentes criminais do morto. E por que se pede a juntada da folha de antecedentes criminais do morto? Às vezes você pode pedir a folha de antecedentes criminais do morto para chegar na autoria do crime. Pode ser sim,
Se você não sabe quem é o autor do crime, você vai investigar se a vítima está envolvida com algum tipo de criminalidade que possa levar, né, à explicação do delito. Mas no caso da auto de resistência, não. Porque a autoria já está previamente definida no registro de ocorrência. O auto de resistência, o policial se apresenta como autor do crime. Então, se a folha de antecedentes criminais não é para chegar na autoria, porque no auto de resistência a autoria já se apresenta desde o registro, para que serve a folha de antecedentes criminais? Para legitimar a ação letal do Estado. Então, toda essa situação jurídica, né, ela vai abrir espaço para uma observação que eu fiz acerca do valor da vida, né, pelo direito, né? Ou seja, o valor e o desvalor da vida, ele ganha uma formatação jurídica que nós temos que ficar muito atentos para isso, porque isso é o ovo da serpente, né, das políticas eugenistas. E por que eu estou falando isso? Em que momento a vida surge? Respondam. Nós temos essa resposta. Acho que nem as religiões têm, mas o direito tem. Qual é o momento do nascimento da vida, do nascimento da vida? Do surgimento da vida? Hein? Não ouvi. Na concepção? Pelo direito, não. Na nidação. Ainda é na nidação, porque o direito também muda toda hora. É na nidação. Né? Tanto que aquela pílula do dia seguinte não caracteriza estupro. Não é estupro, desculpa, estou com estupro. Não, aborto, não caracteriza aborto. Né? E qual é o momento da morte? Nem as religiões nos dizem, mas o direito diz o momento da morte. Qual é o momento da morte? Pelo direito. Vamos lá, gente. Ajudem. Vocês sabem. Hein? Parada da atividade encefálica, que é o que está descrito na lei de doação de órgãos. Então, repara, o direito, ele vai trazer, né, para todos nós a definição do sentido da vida e do sentido da morte. Né? Do momento, inclusive, né, em que a vida surge e o momento em que a morte surge. Né? E aí existe uma coisa que é importante de ser dita. Né? Quando o direito, né, se encontra com a medicina, quando há um encontro entre o saber jurídico e o saber médico para definir o sentido da vida e da morte, o professor Nilo Batista chama esse encontro de encontro macabro. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na decisão do arquivamento do auto de resistência, o que está em jogo é o valor da vida. Vidas que merecem e vidas que não merecem viver. E aí, o Nilo Batista, o professor Nilo Batista, me deu uma dica de um artigo escrito em 1920 por um jurista, Binding. Binding é o pai do tipo penal. Binding escreveu junto com o médico Alfred Rush um artigo intitulado Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Vou repetir. Esse artigo foi escrito em 1920 por um jurista e um médico, intitulado Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Esse artigo foi apropriado pelo Terceiro Reich e foi esse artigo que fundamentou todo o projeto de eugenia da Alemanha nazista. O que diz esse artigo? Primeiro, o Zaffaroni tem um livro que ele vai fazer uma crítica sobre o artigo e ele já começa de cara dizendo que quem produz conhecimento tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele está produzindo. Ou seja, podemos ter boas intenções e mesmo assim produzirmos algo catastrófico. Foi o caso do artigo. Esse artigo foi escrito para buscar legitimidade à conduta, né, de quando uma pessoa é autorizada a aniquilar a vida de alguém. Como chama isso? Eutanásia. Esse artigo foi escrito para legitimar a conduta de eutanásia, ou seja, dizer que eutanásia não é homicídio. Então ele tinha uma boa intenção porque ele visava
não criminalizar uma conduta onde alguém desliga um aparelho que mantém uma sobrevida por motivos, às vezes, humanistas, que a nossa legislação considera, inclusive, como homicídio privilegiado. Mas, para defender a eutanásia como ato legal, eles vão dizer o seguinte: ao propor incluir a eutanásia no marco dos homicídios autorizados, os referidos autores consideram a existência de vidas sem valor de vida, a partir da ideia de que existem vidas humanas cujo caráter de bem jurídico foi tão reduzido que sua manutenção perde todo o valor para os seus titulares e para a sociedade. A indignidade da vida ocorre no instante em que se define que a causa segura da morte encontra-se previamente estabelecida. Né? Se você deixar, naturalmente aquele corpo vai morrer. Ele está só sobrevivendo por uma atuação da máquina. E a decisão de morte na eutanásia não é mais um ato de homicídio em sentido jurídico, mas tão somente uma variação da causa-morte instalada irremediavelmente inevitável. Aí, eu vou te falar, eu me arrepiava quando eu via o depoimento dos familiares dos mortos nos autos de resistência, que dizia assim, familiar, hein, a mãe, eu sabia que o destino dele era morrer assim. Desde pequeno, que eu via que ele estava destinado. É como se fosse, né, um destino natural da existência daquelas pessoas, aquele resultado morte. Existe, portanto, uma aproximação com esse pensamento da eutanásia. Né? A biopolítica encontra na direção a definição do valor de vida no marco salvacionista, uma vez que os autores consideram a eutanásia não um ato de cura, pois fazer desaparecer um sofrimento é também a parte da tarefa de curar. Repara, o tema da cura entra, fazer cessar o sofrimento. Quantas vezes eu vi os familiares dos mortos, daqueles que são identificados como traficantes, como os inimigos, dizer o seguinte: pô, foi muito bom ele ter morrido, não vamos sofrer mais. Esse encontro macabro, né, ele vai ser, né, mantido, né, no campo do marco biopolítico, na seguinte existência das nossas vidas: quem merece e quem não merece morrer. Isso tem relação com a investigação de homicídios no Brasil. 8% só dos homicídios são investigados. São investigados homicídios daqueles que merecem viver, né? Porque os outros homicídios que não são investigados são daqueles que não têm valor de vida, né? E qual é a proposta que nós podemos ter dentro desse marco? E o Brasil, né, pela sua tradição histórica, pela questão da escravidão, né, pela questão da própria forma como nós, né, tratamos os povos originários, aquele extermínio original, ele se mantém até hoje, né? Nós estamos falando de algo que está no DNA, né, da sociedade brasileira, né? A ideia de que tem pessoas no ambiente social que não têm valor de vida, né? E aí você tem um policial que também é indigno de vida, porque eu costumo dizer para os policiais, e hoje nós temos aqui na plateia alguns deles, né, o Denilson, Kleber, Misael, meus companheiros dos policiais antifascismo, né, que o valor de vida do policial, ele é paralelo, ou seja, como se fosse o outro lado da moeda do valor de vida do traficante, né? A vida do policial também, para o ambiente social, é número, estatística, é mais um, como é, né, a vida do morador da favela, né? Esse policial que está na ponta, operando essa política de extermínio, né, dizer que a solução é o encarceramento e a punição dele, e eu não estou dizendo que o policial que pratica o homicídio não tem que ser punido, mas acreditar que isso vai ser a política é um caminho equivocado, né? Porque eu estava conversando hoje com o Geraldo Prado, quando nós estávamos vindo do aeroporto para cá, nós temos que sair da cilada jurídica, né? O direito nos dá dois caminhos, só dois: prisão, absolvição, estupro, não estupro. Mas o direito não consegue fazer intervenção na ordem social, né? Eu sei que o Geraldo tem ressalvas, né? Mas eu não... A forma como o direito opera no campo do sistema de justiça criminal não faz intervenção na ordem social. Prender estuprador não modifica em nada. Isso eu não estou dizendo que não se deve prender estuprador, mas ter a consciência de que somente a ação punitiva não consegue mudar a realidade da existência social. Então, nós precisamos de quê? De sair do campo da judicialidade
esquece. Né? Se tiver que prender, prende, mas não acredita que a prisão é a política. E temos que partir para a política. E como é que a gente pode fazer a contenção dessa letalidade no Brasil? Né? Se eu sei, pelos estudos que eu fiz, que o que autoriza essa letalidade é a constituição de um inimigo, e esse inimigo hoje no Brasil é identificado como traficante, e não confundir traficante de drogas com comerciante de drogas, o Ciro Darlan bem faz a diferença. Traficante de drogas é um varejista da favela. Comerciante de drogas é o João Estrela, né? Comercializa, vende drogas em outra situação. Esse pode voltar para a sociedade, dizer meu nome não é Johnny, apareça nos telejornais. Nós estamos falando do traficante, do varejista das drogas. Se esse é o inimigo matável, se é essa rúbrica que se dá para justificar, legitimar uma ação policial letal, né, nós temos que acabar com o tráfico e acabar com o traficante para conter essa política. E como é que se faz isso? Legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Acabou o tráfico, acabou o traficante. Né? Isso não vai acabar com o racismo no Brasil, porque nem a abolição da escravatura acabou com o racismo. Não vai acabar com o racismo. Isso não vai acabar, né? Não vai fazer com que a sociedade se transforme, crie um outro DNA para fazer com que pessoas passem a ter valor de vida. Mas nós vamos desmontar uma máquina de produzir cadáveres. A produção de cadáveres no Brasil hoje tem a rúbrica, né, da proibição das drogas e da constituição do traficante como o inimigo matável. Eu sei que isso que eu estou falando para vocês pode soar muito duro, né, e muito radical em termos de proposta, mas não existe outra maneira... Oi, tudo bem? Não existe outra maneira de nós fazermos essa contenção. Então eu acho que nós temos que sair do debate, né, judicial, jurídico dessa letalidade policial, e a proposta da pesquisa não é no sentido de apontar se nós temos que arquivar os autos de resistência ou se nós temos que fazer com que o processo ocorra para punir policiais, porque enquanto eu estiver nesse mundo da judicialidade, eu não estou olhando para o mundo da vida. Né? Então a gente precisa, de uma certa forma, né, nós que estamos no direito, cada vez mais politizar o nosso pensamento no sentido da gente contemplar o direito, né, com outras ferramentas, e vão ser necessárias outras ferramentas para que a gente possa mudar a realidade da vida em nosso país. É isso. Obrigado.